Pessoal, hoje nós vamos analisar um tutorial bem rápido, bem simples, bem resumido do Programa Imposto de Renda Pessoa Física 2022. Bom, para você chegar aqui, a primeira dica é, você já tem que ter feito o download do programa. Para fazer o download do programa, a primeira dica de segurança, não clique em links que eventualmente lhes sejam enviados por e-mail. Opte por ir direto ao endereço www.receita.fazenda.gov.br, certo? Não clique em links, porque você pode estar caindo numa tela, né, numa página fake, né, preparada por operadores de phishing, né? Então, vá direto no www.receita.fazenda.gov.br e você faz o download do Programa de Imposto de Renda Pessoa Física 2022. A grande novidade esse ano é essa aqui, ó. Você tem a possibilidade de entrar com o gov.br. Nós já falamos sobre isso em outro vídeo. Qual é a vantagem de fazer a declaração entrando com o gov.br? A grande vantagem é que você já opta, né, por receber aqui os dados pré-preenchidos, ou pelo menos uma parte dos dados pré-preenchidos. Então, a chance de dar errado, a chance de você cair na malha fina é muito menor. Por quê? Porque você já baixa a declaração pré-preenchida pela Receita Federal, com pelo menos, por exemplo, os rendimentos tributáveis que você tenha de fontes formais, seja seus empregadores, seja você empregado da iniciativa privada, seja você servidor público, né, da administração pública. Então, essa aqui é a tela inicial. Se você clicar em entrar com o gov.br, então o programa abre essa tela aqui de confirmação para perguntar se você deseja prosseguir, você diz que sim, certo? E ele faz a conexão direta com o site do gov.br para que você faça o login. Se você não tem cadastro no gov.br, então a dica é, antes de começar a sua declaração de imposto de renda, faça logo o cadastro no gov.br. Então, se você já tem um cadastro, se você fez o cadastro direto nessa página gov.br, então você já é padrão ouro e já pode usar a declaração pré-preenchida. Então, voltando aqui ao programa de declaração de imposto de renda, nós cancelamos aqui o acesso e vamos começar aqui uma declaração como se a gente não tivesse o gov.br. Fazer da forma mais difícil, que é uma forma que você aprende a fazer da forma mais complicada e, obviamente, se você vai acessar da forma um pouquinho mais fácil, que é com gov.br, você já tem uma série de informações que a gente vai falar aqui que já estão preenchidas. Bom, para começar uma nova declaração, você tem aqui três opções. Iniciar importando dados da declaração 2021, se estiver na mesma máquina, se você tiver feito nesse mesmo computador a declaração do ano passado, você pode iniciar importando dados de 2021. Pode iniciar a partir de uma declaração pré-preenchida com o gov.br ou pode iniciar uma declaração em branco. Vou começar com essa declaração em branco porque a gente pode preencher aqui campo por campo. Vamos começar aqui informando aqui um CPF e cadastrando o nome e vamos iniciar a declaração de imposto de renda, ok? Bom, pessoal, vou criar aqui um CPF aqui, certo? Vamos fazer um CPF de teste. Teste, ok? E vamos iniciar aqui a declaração. Ele abre essa tela de diálogo, opção pela tributação. Você tem as duas opções, usando todas as deduções legais cabíveis, né? Aquelas deduções que você tem de plano de saúde, instrução e todas as demais, ou optando pelo desconto simplificado. Não precisa aqui se preocupar, você clica só em OK, por quê? Porque o programa, ao longo do preenchimento, ele vai dando aqui no cantinho esquerdo, que a gente vai mostrar, as duas opções. Se você entregar optando pelas deduções legais cabíveis, você vai pagar ou restituir tanto. Ou, se optar pelo desconto simplificado, você vai pagar ou restituir tanto. Então, basta você, ao longo do preenchimento, observando a informação que vai estar aqui do lado, optar por um ou por outra modalidade, ok? Então, você clica aqui em OK e ele abre aqui o menu de telas ou de fichas que você pode trabalhar, que você deve trabalhar. A primeira ficha, né, é a de identificação do contribuinte. Então, clicando em identificação do contribuinte, ele abre aqui essa primeira ficha, ó, identificação do contribuinte. Obviamente, você tem que informar se é a declaração anual ou se é declaração retificadora. Obviamente, se você está começando, você vai marcar em declaração original. Declaração original. E aí ele tem aqui uma série de informações. O nome, data de nascimento, título eleitoral,
Algumas informações, como a do título eleitoral, pessoal, o sistema vai verificar se essa informação está correta. Ou seja, se você colocar o número do título eleitoral que não esteja correto, ele vai apontar uma flagzinha, ele vai apontar aqui uma advertência. Ele vai perguntar se um dos declarantes é pessoa com doença grave ou deficiência física ou mental. Por quê? Um dos declarantes, como assim? Se eu estou fazendo a minha declaração, é porque é possível eu fazer uma declaração em conjunto, ou seja, eu posso fazer a declaração e colocar conjuntamente os dados do meu cônjuge, os dados dos meus dependentes. Lembrando que, se eu opto por colocar os dados dos meus dependentes, inclusive meu cônjuge, obrigatoriamente eu tenho que informar também os rendimentos. Ou seja, tem a despesa de dedução? Tem, mas aí eu tenho que me obrigar a colocar os rendimentos. Então, nem sempre é vantajoso fazer a declaração em conjunto, como já dissemos em outro vídeo, que eu vou deixar até o link aqui. Bom, aqui são os dados cadastrais. Nome, data de nascimento, título eleitor, informação se tem doença física, né, doença grave ou deficiência física mental, se houve a alteração de dados cadastrais ou se tem cônjuge ou companheiro, né? Porque mesmo que você não faça a declaração em conjunto, se tem cônjuge ou companheiro e você marca sim, então o programa faz uma vinculação. Ou seja, para efeito de verificação lá na Receita Federal, o sistema vai fazer uma análise conjunta desses dados. Inclusive, para verificar a eventual compatibilidade da evolução patrimonial, ou seja, se o conjunto da renda dos dois é compatível com a evolução do patrimônio do casal, certo? Aí ele pede o endereço, né, o nome da rua, número, complemento, ou seja, aqueles dados de endereço que são dados meramente cadastrais, né? Ao final, ele pede aqui a natureza da ocupação e a ocupação principal, né? Você, quando clica aqui nesse gridzinho, ele abre aqui as opções. Pergunta se é empregado, se é profissional liberal, né? Se é capitalista, se é microempreendedor individual, se é membro ou servidor público, enfim. Tem uma série de... Inclusive, abre também a possibilidade de você indicar se é pensionista ou aposentado. Que pensionista e aposentado não tem ocupação principal, certo? Se você já é pensionista ou está aposentado, então não tem ocupação principal. Essa, então, pessoal, é a primeira ficha de identificação do contribuinte. Então, os dados aqui são dados meramente cadastrais, mas são importantes porque eles têm uma consequência, ou seja, eles geram alguns desdobramentos para fins de verificação do conjunto dos rendimentos e do conjunto das deduções. Então, é importante acessar essa ficha e preencher com muito cuidado, com muita atenção, ok? Lembrando que, se você tiver alguma dúvida com relação a esse preenchimento, você entra em contato conosco pela tutoria. Bom, pessoal, já tendo preenchido a ficha de identificação do contribuinte, vamos para a ficha de dependentes, certo? Ficha de dependentes, ele tem aqui essas explicações, faz uma série de explicações, né? Ele diz qual é o desconto simplificado que cabe para cada dependente e ele abre aqui essa fichazinha, esse grid, onde eu posso colocar aqui os dependentes. Obviamente eu tenho que rolar essa barrinha aqui do lado, certo? Para aparecer aqui o botão, ó. Então, rolo aqui essa barra um pouquinho para baixo. Aí ele aparece as opções novo, editar, excluir e ajuda. Então vamos clicar aqui em novo, para que o programa abra aqui a tela de inclusão do dependente, certo? Aqui tem um grid que eu posso clicar aqui, logo aqui, para saber quais são os tipos de dependentes. Então, quais são os tipos de dependentes? São vários, ó. Companheiro com o qual o contribuinte tenha filho ou viva há mais de 5 anos. Atenção, pessoal. Se não tiver em nenhuma dessas situações aqui, e atenção, tem que cumprir os requisitos das situações que estão aqui exemplificadas. Se tiver fora do que está aqui, não pode ser considerado dependente, certo? Então, companheiro com o qual o contribuinte tenha filho ou viva há mais de 5 anos ou cônjuge, filho ou enteado até 21 anos. Ah, e um detalhe, a legislação hoje alberga aqui, engloba, companheiro inclusive de casais homoafetivos, né? Se você tiver 2 homens ou 2 mulheres, a legislação do imposto de renda, ela compatibiliza para fins fiscais essas famílias, né? Essas famílias para fins fiscais exatamente igual às demais. Filho ou enteado até 21 anos, então até 21 anos pode ser dependente, filho ou enteado? Pode. Ou
filho ou enteado cursando estabelecimento de nível superior ou escola técnica segundo grau até 24 anos, certo? Se passar daí, então filho ou enteado está fora. Filho ou enteado com deficiência, em qualquer idade, quando a sua remuneração não exceder as deduções autorizadas, né? Irmão, neto, bisneto sem arrimo dos pais, né? Pais, avós. Pai pode ser dependente? Avô pode ser dependente? Pode. Bisavô também pode. Aí tá aqui, ó. Pais, avós, bisavós que em 2021 receberam rendimentos tributáveis ou não até 22.847,76. Se você tem pai, avô, bisavó que recebeu mais de 22.847,76, então ele vai ter que fazer a declaração em separado. Você não pode considerá-lo como dependente, certo? Menor pobre, você acolhe o menor pobre, pode ser dependente? Pode. Menor pobre até 21 anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual detenha a guarda judicial. Não é chegar, pai, tem um menor pobre aqui que eu estou criando e tal. Não, não é assim não. Tem que ter a guarda judicial. Então você tem que ter entrado com o processo, né, na justiça e o juiz tem que ter deferido a guarda judicial. Você tem que ter um documento do juiz que lhe dê a guarda judicial. Você deve ser o tutor desse menor, né? Tem que ter isso documentado e só até os 21 anos. Pessoa absolutamente incapaz, né? Da qual o contribuinte seja tutor ou curador. Bom, são essas algumas das opções aí, certo? Então você escolheu aqui o tipo, você informa o CPF, certo? Se tiver, data de nascimento, nome, e-mail se tiver, não são obrigatórios esses campos, né? Pergunta se o dependente mora com o titular da declaração, né? Telefone celular se você quiser informar. E aí o próprio programa mostra aqui o valor da dedução por dependente. Então, o valor da dedução por dependente vai ser apresentado aqui neste programa. Ok, pessoal? Então, essas são as informações básicas de inserção de cada um dos dependentes. Lembrando que você tem que ter inserido os dependentes aqui para que você possa inserir lá na ficha de pagamentos efetuados os pagamentos relacionados à despesa com instrução, né, com educação, despesa com plano de saúde, relacionada a cada um dos dependentes. Por quê? Porque lá na frente, quando você for informar, paguei plano de saúde, a gente vai ver mais na frente, aí o programa vai perguntar, seu ou do dependente? Aí você vai dizer, meu. Ou então, se é do dependente, vai perguntar qual dependente, se você tiver mais de um, certo? Ok, pessoal? Então, essas são as informações da ficha de dependentes. É uma ficha muito simples de preencher. Nós vamos agora para a terceira ficha, que é a ficha de alimentandos, ok? Vamos aqui abrir agora a ficha de alimentandos, eu vou fazer as explicações, é uma ficha também bem simples, ok, pessoal? Lembrando, se tiverem dúvidas, entre em contato conosco, clica no botão tutoria que a gente vai fazer, dirimir suas dúvidas aí relacionadas a cada uma dessas fichas aqui que você tem dúvida do preenchimento. Ok, pessoal, vamos agora clicar aqui do lado esquerdo, ó, ficha de alimentandos, né? Nessa ficha devem ser informados os alimentandos que, em razão de decisão judicial, certo? Ah, eu tenho um filho, eu me separei e tal, e eu estou pagando lá uma pensão, mas eu não tenho nada na justiça. Não pode. Não pode. Você está pagando voluntariamente uma pensão judicial, né? Que eu estou colocando entre aspas, porque não é pensão judicial se não tem uma decisão judicial, né? Então você só pode inserir aqui na ficha de alimentandos se você paga pensão judicial. Então, se paga pensão e é judicial, então subentende-se que há uma decisão judicial, né, acordo homologado judicialmente ou escritura pública, a que se refere o artigo 733 da Lei 13.105. Ok, pessoal? Então, você pode inserir aqui pensão alimentícia ou despesas com instrução ou médicas. Ok, pessoal? Se essa decisão, se esse acordo, enfim, se esse documento judicial que está aqui descrito, um desses, permite ou obriga você a pagar, melhor dizendo, obriga você a pagar pensão alimentícia ou despesas com instrução ou médicas, então aí você faz jus ao preenchimento disso aqui. E ainda a Receita Federal ainda inclui aqui um checkbox aqui, ó. Estou ciente de que os alimentandos informados devem ser enquadrados nos requisitos acima. Então você clicando aqui, esse checkbox aqui, ó, aí você diz, rapaz, eu não sabia, não tem que dizer que não sabia. Você tem que clicar aqui para preencher esse programa. Ok, pessoal? Baixa aqui um pouquinho, rola aqui a barra e aparece aqui as opções. Novo, editar, excluir. Se a gente clicar em novo,
é exatamente da mesma forma como a gente inseriu lá os dependentes, né? Você informa se o alimentando reside no Brasil ou no exterior, informa o CPF, data de nascimento, o nome, e aí você informa, é alimentando do titular ou é alimentando o dependente? Considerando que, se é alimentando o dependente, é porque você está fazendo uma declaração em conjunto com o dependente e esse dependente tem uma decisão judicial que obriga a pagar uma pensão judicial, certo? Ou acordo homologado, enfim, qualquer uma daquelas opções que a gente viu aqui na frente. Não tem muito segredo dessa ficha, é uma ficha simples, é básica, né? Mas é uma ficha básica para que o programa valide as deduções que advêm dessas despesas, desses pagamentos que são dedutíveis para fins do imposto de renda da pessoa física. Ok, pessoal? Então, se tiver alguma dúvida com relação a essa ficha, entre em contato conosco pelo botão de tutoria para a gente poder tirar as dúvidas. A ficha seguinte que a gente vai abrir agora é a ficha de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica, ok? Vamos abrir essa ficha agora. Pessoal, vamos agora para a ficha de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica. É a quarta ficha aqui, ó, de cima para baixo, certo? Essa ficha aqui é muito importante e lembrando, se você tiver optado pela declaração pré-preenchida, então aqui não tem mais o que fazer. Por quê? Porque quando você clicar aqui, já vem aqui o nome da fonte pagadora, o nome do CNPJ ou do CPF, vem já o valor recebido, vem o valor da contribuição oficial, vem o imposto de renda, 13º e o imposto de renda sobre o 13º. Como aqui a gente está optando por um modelo não preenchido, né, não previamente preenchido, então aqui a gente teria que inserir. Então aqui tem 3 botões, novo, editar e excluir. Para a gente inserir, basta clicar aqui no novo, certo? E aí o programa vai abrir aqui a tela de inclusão. Ele pergunta o CNPJ ou CPF da fonte, o nome da fonte pagadora, quanto recebeu de rendimentos tributáveis, quanto recebeu de contribuição previdenciária, quanto foi o imposto de na fonte, 13º e o imposto de na fonte sobre o 13º. Lembrando que, pronto, aqui eu cliquei em OK, como eu não informei nada, veio o valor aqui zerado. Eu posso marcar esse pagamento aqui e clicar em excluir, ó, e eu excluo aqui esse pagamento. Lembrando, pessoal, da mesma forma que eu insiro os rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica pelo titular, eu também tenho que informar o dos dependentes, certo? Se eu tenho um dependente que está informado na minha declaração como dependente, eu posso não informar como dependente? Posso. Eu posso fazer a declaração, ou o meu dependente pode fazer a declaração dele em separado. Mas se eu opto por informar aquele dependente como dependente na minha declaração, então, obrigatoriamente, eu tenho que inserir também os rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica pelos dependentes. Ok, pessoal? Então, ele informa aqui, o campo aqui muda um pouquinho, porque ele pede só o CPF dependente, né? Aí os nomes, os outros campos aqui são os mesmos. Nome da fonte, o CNPJ ou CPF, o rendimento tributável, contribuição previdenciária, imposto retido, 13º e imposto retido na fonte sobre o 13º salário. Certo, pessoal? É uma ficha importante, né, para ser preenchida. Por quê? Porque muitas pessoas caem na malha fina exatamente porque cometem erros aqui ou esquecem de inserir alguma fonte pagadora. Esquecem de inserir uma fonte pagadora? Como assim? Muitas vezes, pessoal, a pessoa tem uma fonte, ou seja, trabalha de carteira assinada, normalmente, mas eventualmente prestou um serviço em janeiro, em fevereiro. Quando chega em março do ano que vem, em abril do outro ano, a pessoa desligou. Acabou esquecendo, já fez um ano e tal. Como foi um serviço eventual, mas naquele serviço foi feito o pagamento, foi feito um RPA, né, um recibo de pagamento autônomo, foi retido a contribuição previdenciária, foi retido o imposto de renda na fonte. Mesmo que não tenha sido retido o imposto de renda na fonte, você tem a obrigação de informar aqui, pessoal. Então, mais um motivo para optar pela declaração pré-preenchida. A grande vantagem a partir de 2022 você não precisa nem ter mais o certificado digital, porque antigamente, até 2021, a gente tinha que comprar um certificado digital, que é caro, né? Mas hoje não, basta se cadastrar no gov.br. Essa ferramenta do gov.br, pessoal,
uma coisa fantástica, que é uma solução do governo federal para facilitar a vida dos contribuintes, pessoa física, principalmente aqui na declaração de imposto de renda. Bom, pessoal, aqui são os preenchimentos, aqui, o preenchimento que tem que ser feito aqui nessa ficha, não tem nada de misterioso aqui. Lembrando uma coisa, é importante, as pessoas que têm mais de 65 anos, né, o imposto de renda estabelece um limite de rendimento isento, né? Ou seja, existe uma parcela dos rendimentos que são isentos para pessoas com 65 anos ou mais. Ocorre que, muitas vezes, a pessoa com 65 anos ou mais tem duas fontes. E aí, quando ela recebe o comprovante de rendimentos, vem lá a parcela de isenção na fonte 1 e a parcela de isenção na fonte 2. Mas você não pode somar essas duas parcelas de isenção. Não, porque a parcela de isenção é uma só. Então, mesmo recebendo o comprovante de rendimento da fonte 2, informando que existe uma parcela isenta, você tem que considerar aquela parcela isenta da fonte 2 como rendimento tributável, desde que a fonte 1 já tenha usado todo o limite. Ok, pessoal? Se ficou alguma dúvida com relação a isso, entre em contato conosco para que a gente explique, tire a dúvida por meio do canal de tutoria, ok? Vamos agora, em seguida, para a quinta ficha, que é rendimentos tributáveis recebidos de pessoa física ou de fontes no exterior, ok? Pessoal, vamos agora para rendimentos tributáveis recebidos de pessoa física e de fontes no exterior, que é aqui, salvo engano, a quinta ficha nessa sequência. Bom, essa ficha é um pouquinho mais elaborada, não é complexa nem nada, mas é um pouquinho mais elaborada. Quem é que tem que preencher essa fonte de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa física? Geralmente são pessoas que trabalham na modalidade de autônomo, ou seja, não tem carteira anotada, né, ou não são servidores públicos, ou em tendo carteira anotada e mesmo sendo servidores públicos, eventualmente receberam rendimentos de serviços prestados para pessoas físicas e do exterior, ok? Então aqui vale também, tanto para o titular como para os dependentes. O valor que você informa nessa primeira aba aqui é do titular. O valor que você informa nessa segunda aba aqui é dos dependentes. E há também abas aqui para rendimentos do trabalho não assalariado e outras informações, ok? Bom, se você vai informar aqui qualquer dado, você tem que preencher primeiro aqui, ó, esse campinho aqui, esse botãozinho novo. Na hora que você clicou aqui em novo, ele abre aqui dados para o lançamento. Você tem que informar aqui mês a mês, fonte por fonte. Ou seja, de cada CPF que você recebeu, você tem que fazer essa informação. Exemplo de quem preenche essa ficha aqui: médicos, dentistas, fisioterapeutas, certo? Consultores, né? Blogueiros, digital influencers, né? Que recebem pagamentos, né? Receitas de pessoas físicas, né? Enfim, tem que informar aqui, certo? A modalidade mais fácil de fazer sem ter que fazer essa digitação um a um é você importar os dados do Carnê-Leão, certo? Que você tem essa possibilidade também. Você pode importar os dados do programa Carnê-Leão. Está aqui o botão, ó, importar dados do Carnê-Leão. O que é esse Carnê-Leão, Juraci? Carnê-Leão, pessoal, é exatamente uma antecipação da parcela do imposto de renda que eventualmente você tem que recolher quando e se você recebe rendimentos tributáveis de pessoa física. Então o que é que você faz? Você acessa o site do imposto da Receita Federal, www.receita.fazenda.gov.br, no ano corrente, ou seja, você devia ter feito isso em 2021, e aí baixa o programa Carnê-Leão. Baixando o programa Carnê-Leão, o que é que você faz? A cada recebimento que você tiver, que você auferir de receita do trabalho não assalariado, vamos dizer, eu sou médico, ou eu sou nutricionista, eu sou fisioterapeuta, ou sou personal training. Se eu sou personal training, então a cada recebimento que eu fizer da mensalidade, do pessoal que está me pagando, eu sou professor de música, professor de balé, professor de jazz, a cada recebimento que eu faço, eu dentro do programa Carnê-Leão, eu já informo o CPF da pessoa que está me pagando e o valor. E aí o programa já vai calculando se você tem ou não que pagar imposto de renda naquele mês. Então você preenche o Carnê-Leão de janeiro de 2021, no caso,
até dezembro de 2021. Quando chegar agora no preenchimento dessa declaração, que é uma declaração de ajuste anual, você não digita mais nada. Você simplesmente importa os dados do Carnê-Leão. Ah, eu posso fazer esse Carnê-Leão 2021 em 2022? Pode. Você pode baixar o programa hoje, em 2022, baixar o programa em 2021, preencher todos os dados lá e importar os dados aqui, desde que o programa esteja na mesma máquina. Desde que você baixe os dois programas, o Carnê-Leão e o Imposto de Renda, no mesmo computador. Então, quando você clicar aqui, esse programa vai buscar lá no seu HD as informações e vai preencher essa ficha. Então fica muito mais fácil, muito mais tranquilo. E a grande vantagem de preencher o Carnê-Leão durante todo o ano, pessoal, é o seguinte: você já sabe quanto é que paga de imposto de renda todo mês. E se paga, né? E se tem que pagar imposto de renda todo mês. Bom, aqui estão os rendimentos do trabalho não assalariado de janeiro, né? Aí você pode optar por fazer fevereiro, certo? Mês de março, se você não tiver optado pelo preenchimento do Carnê-Leão. Então, abrindo aqui um por um e clicando em novo, o programa pede para você inserir CPF por CPF, pagamento por pagamento. Então, você pode somar. Ah, eu recebi, eu sou professor de música, então eu recebi do CPF tal, no mês de abril, o valor total. Então, aí você clica aqui em novo, né? Clicando em novo, ó. Aí você sabe que o seu aluno, CPF tal, lhe pagou um valor X no mês de abril. Aí o programa ainda tem uma outra interface de cruzamento de dados. Qual é essa interface de cruzamento de dados, Juraci? É essa aqui, ó. Ele tem um checkbox aqui. O titular do pagamento é o próprio beneficiário do serviço? Por que isso aí? Vamos supor que você é dentista e está recebendo o pagamento do tratamento de dente de uma criança, certo? Então, quem é que está fazendo o pagamento? É o pai da criança. Mas ele não é o beneficiário do serviço. O beneficiário do serviço é aquela criança. Então, são formas, pessoal, que a Receita Federal acabou desenvolvendo para aprimorar o quê? O cruzamento de dados, certo? O cruzamento de dados. Por quê? Porque quando você é dentista e você obtura um dente, você faz um tratamento, a pessoa que você está tratando pode ser o titular, o beneficiário do serviço, ou seja, se você está tratando o dente de um adulto, então aquele adulto está lhe pagando, ele é o beneficiário do serviço. Mas se o adulto paga o tratamento do filho, então aqui não é. O titular não é o beneficiário do serviço. Então aqui você marca ou não marca esse checkbox, dependendo da condição do pagamento, certo? E você pode também, havendo essa possibilidade do beneficiário do serviço não ter CPF, você clica aqui em CPF não informado, né? Porque pode acontecer do pai estar pagando o tratamento de uma criança, aquela criança não ter CPF ainda, certo? Bom, essas aqui são as informações relacionadas a rendimento recebido de pessoa física e do exterior. Vamos voltar aqui para o início da ficha. Bom, pessoal, ainda na ficha de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa física e do exterior pelo titular, nós temos aqui outras informações. Temos o rendimento do trabalho não assalariado e tem ainda a aba Outras Informações. O que é que essa aba pergunta? A aba possibilita a entrada dos dados de forma consolidada por mês. Ó. Trabalho não assalariado, rendimentos de aluguéis, rendimentos de pensão alimentícia e outros, né? Rendimentos vindos do exterior, e aí você deduz aqui o que é que você pagou de previdência oficial. São aqueles pagamentos que você mesmo faz, né, de forma voluntária à previdência, não houve desconto, né? Aí tem as deduções, você informa quantos dependentes você tem, mês a mês, informa se pagou pensão alimentícia mês a mês, e tem ainda a coluna livro caixa e código 190, que é o do Carnê-Leão. Vamos explicar aqui um a um desses campos aqui. Bom, trabalho não assalariado, você pode informar aqui de forma globalizada mês a mês. Se você tem imóveis alugados, né, você pode informar aqui os valores recebidos mensalmente. Lembrando que aqui há a possibilidade da Receita Federal fazer um cruzamento. Por quê? Porque a Receita Federal recebe a DIMOB, que é a Declaração de Operações Imobiliárias que as imobiliárias mandam para a Receita. Olha, esse CPF aqui recebeu de aluguéis tantos mil reais no ano. Então, essas informações aqui têm que estar
em conformidade com o que a imobiliária enviou para a Receita. Então, a dica é, não preencha essa informação, a não ser que você já tenha a informação da sua imobiliária. Peça à imobiliária que alugou o seu imóvel, os seus imóveis, o comprovante de rendimento de aluguéis para fins de imposto de renda. Aí você preenche aqui exatamente conforme ele lhe mandou. Pensão alimentícia, se você é beneficiário da pensão, né? Então, lembrando que mesmo os homens podem ser beneficiários de pensão alimentícia, né? Há um estereótipo que só quem recebe pensão de alimentos é a mulher. Não, mas há casos, a Justiça já concedeu vários, né? Inúmeros casos, de havendo a separação do casal, né? O marido é beneficiário da pensão alimentícia porque ele detém a guarda e a mulher, ela tem um rendimento que pode suportar a pensão para os filhos que ficam sob a guarda do marido, né? Ou do ex-marido, né? Então, se for beneficiário de pensão alimentícia, entra aqui como rendimento tributável. Se você tem fontes no exterior também, hoje é muito comum você trabalhar no Brasil e prestar serviço para fora do país, né? Tem programadores, desenhistas, inclusive, que hoje com o advento da internet, né, você pode receber muito facilmente de fontes do exterior, né? Nós temos aqui vários colegas que são digital influencers, né, youtubers e tal, e de repente estão recebendo aí patrocinadores aqui de fora do Brasil, né? Aí, aqui interessante, pessoal, o que é esse livro caixa aqui? O livro caixa, pessoal, ele é um conjunto de despesas que são dedutíveis para um determinado tipo de rendimentos. Por exemplo, se você comprova que aquela despesa ela é essencial para a manutenção daquele seu trabalho ou para a manutenção daquela fonte produtora de renda, então você pode abater aqui o livro caixa. Exemplo, se você realizou despesas para a manutenção de uma determinada fonte de pagamento, a exemplo de se você tem aluguéis, mas você teve que pagar o condomínio para o seu inquilino, então o condomínio pode entrar aqui no livro caixa. Mas é importante sempre consultar o perguntão do imposto de renda para certificar dessas informações, certo? Se tiver dúvida, entre em contato conosco. E o que é aqui o DAF paga o código 0190 do Carnê-Leão? Isso aqui são as antecipações que a pessoa faz. Por quê? Porque mês a mês, ela preenchendo as informações no Carnê-Leão, o programa vai dizer, olha, esse mês você auferiu tanto, menos as deduções, você vai ter que pagar X de imposto de renda. Como é uma antecipação, ele é pago com o código 0190, não é pago com o código do imposto de renda pessoa física. Então, aqui é uma antecipação que como antecipação que ela deduz diretamente o imposto que você tem a pagar, certo, pessoal? Lembrando aquilo que eu tinha falado, olha só, aqui no canto esquerdo, as opções aqui estão zeradas, por quê? Porque nós não estamos preenchendo a declaração. Mas aqui o programa vai dizendo, olha, você vai ter que pagar ou receber, né, esse valor ou esse valor, se você optar por um ou outro modelo. Optando pelas deduções legais, você tem esse saldo do imposto. Optando pelo desconto simplificado, você tem esse saldo a pagar ou a receber, ok? Bom, pessoal, essas são as informações de forma bem resumida dessa ficha de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa física e do exterior pelo titular e, obviamente, também pelos dependentes. A seguir, nós vamos aqui para a ficha de rendimentos isentos e não tributáveis, ok? Bom, pessoal, vamos agora para a ficha de rendimentos isentos e não tributáveis. Essa ficha, quando abre, ela abre basicamente limpa. Você tem que clicar aqui em novo para inserir alguma informação. Por que ela está sem nenhuma informação aqui agora? Porque nós não estamos preenchendo as informações. Se nós tivéssemos preenchido a ficha de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica, aqui poderia já ter alguma informação. Se nós tivéssemos preenchido a ficha de rendimentos recebidos de pessoa física, aqui também viria alguma informação. Como não preenchemos, então a gente pode inserir aqui o tipo de rendimento, que ele tem esse grid aqui, que ele pode... São esses tipos de rendimentos aqui que são considerados isentos e não tributáveis. Quais são eles? Exemplo, bolsa de estudo e de pesquisa, né, caracterizada como doação, capital das apólices de seguro ou pecúlio pago por morte do segurado, indenizações por rescisão de contrato de trabalho. Quando a pessoa é demitida,
aquela indenização da rescisão, ela é considerada rendimento isento e não tributável. É justo. A pessoa foi demitida, não tem que pagar imposto sobre as verbas indenizatórias, né? Ganho de capital na alienação de bem, direito ou conjunto de bens da mesma natureza, alienados em um mesmo mês, né? Vamos aqui até o final aqui, porque... Aqui. Alienados em um mesmo mês, de valor total de alienação até 20 mil, para ações alienadas no mercado de balcão. Ou seja, tem algumas regrinhas que você tem que estar atento. Aqui são as condicionantes para que o rendimento seja considerado isento ou não tributável. Lucros e dividendos, né? O Brasil é um dos poucos países, acho que são 2 países no planeta que não tributam lucros e dividendos. Né? Pensão, proventos de aposentadoria ou reforma por moléstia grave, ou aposentadoria ou reforma por acidente em serviço. São aquelas pessoas que têm um rendimento considerado isento e não tributáveis. Rendimento de carência de poupança, né? Letras hipotecárias, letras do crédito do agronegócio, imobiliário, LCA, né? Tem uma série de rendimentos considerados isentos e não tributáveis. Transferências patrimoniais, doações e heranças. Esses rendimentos aqui são considerados isentos ou não tributáveis pelo imposto de renda. Não quer dizer que são isentos de qualquer tipo de imposto de renda, porque as doações são tributadas pelo ITCD ou ITCMD, ok? 75% dos rendimentos do trabalho assalariado recebidos em moeda estrangeira por servidores de autarquias e tal, enfim. Incorporação de reserva de capital, transferências patrimoniais, meação e dissolução de sociedade, ganhos líquidos em operações de mercado à vista. Tem uma série de rendimentos aqui que são considerados isentos e não tributáveis. E outros? Outros aqui, aí tem uma série de outras possibilidades. Mas, para incluir qualquer outro rendimento que não esteja previsto aqui nessa lista de grids, então é interessante você fazer uma pesquisa mais acurada. Por exemplo, valorização de ações, né? A restituição do imposto de renda que você teve do ano anterior, certo? Também cabe aqui, certo, pessoal? Bom, aqui são rendimentos isentos não tributáveis, basicamente depois que você indica qual é o rendimento, você informa se é do titular ou do dependente, certo? Informa o CNPJ da fonte pagadora e o nome e o valor. Não tem muito segredo aqui. E aí, o programa vai computar esse valor no conjunto dos seus rendimentos. Ah, mas é rendimento isento não tributável? Por que eu tenho que informar? Você tem que informar, pessoal. É importantíssimo informar. Por quê? Porque o rendimento, embora seja isento do imposto de renda, ele ingressa como receita. Se ele ingressa como receita, ele compõe o conjunto da sua renda para que você faça comprovação, faça jus ao aumento do seu patrimônio, certo? Então, se você tinha um patrimônio de 1 milhão e o seu patrimônio saltou para 1,5 milhão, 2 milhões ou 4 milhões, então essa variação patrimonial, ela tem que ser comprovada, né? A sua capacidade de fazer frente à variação patrimonial, ela é comprovada com rendimentos tributáveis e rendimentos isentos e não tributáveis. Então, é importante informar todos os rendimentos aqui, mesmo que não sejam tributáveis. Ok, pessoal? Vamos agora para a outra ficha, que é a de rendimentos sujeitos à tributação exclusiva na fonte, certo? Exclusiva ou definitiva, ok? Vamos agora acessar a próxima ficha. Lembrando que se você tiver alguma dúvida, entre em contato conosco pelo canal da tutoria, ok, pessoal? Bom, pessoal, agora vamos para a ficha de rendimentos sujeitos à tributação exclusiva e definitiva. É outra ficha que já vem com algumas informações aqui, obviamente, se você optar pela declaração pré-preenchida, e se a gente tivesse preenchendo, ela já vinha aqui com algumas informações. Por quê? Porque o 13º salário é considerado rendimento sujeito à tributação exclusiva e definitiva, certo? Não vindo nada aqui, a gente pode clicar aqui em novo, e clicando em novo, ele abre aqui essa possibilidade do grid com esses tipos de rendimentos. Rendimentos de aplicações financeiras, né, que você informa aqui, juros sobre capital próprio, aqui para quem tem empresa, participa de empresas, participação nos lucros ou resultados, também para quem tem lucros ou mesmo sendo empregado, participa em lucros e resultados, porque existe a modalidade de remuneração para empregados de distribuição de lucros ou resultados, né? Ou outros rendimentos sujeitos à tributação
exclusiva e definitiva. Então, aqui são algumas das possibilidades de inserção de rendimentos aqui nessa ficha. Optando por uma delas, se eu opto por informar rendimento de aplicação financeira, o programa pergunta se o rendimento é do titular ou do dependente, certo? Se for do titular, ele pergunta o quê? O CNPJ da fonte pagadora, o nome da fonte pagadora e o valor do rendimento. Esse valor, ele é informado a partir de quê? A partir do comprovante para fins de declaração de imposto de renda que o seu banco, a instituição financeira na qual você tem aplicação financeira, lhe envia por e-mail ou por extrato para o seu endereço. Então, não informe aqui dados que você, por exemplo, somou nos seus extratos. Não, você pode estar esquecendo alguma coisa, pode ter esquecido alguma coisa, e aí você vai inserir uma informação errada. Peça ao seu banco, ou tire lá no Internet Banking, né, o extratozinho, né, comprovante de rendimentos para fins de declaração de imposto de renda pessoa física. Se você informa, por exemplo, participação nos lucros ou resultados, os campos são basicamente os mesmos. Ele vai perguntar se é do beneficiário, se o beneficiário é titular ou dependente, o CNPJ da fonte pagadora, o nome e o valor. Ok, pessoal? É uma ficha simples. Também não gera tributação, né? Porque já foi tributado exclusivamente ou definitivamente, mas é importante colocar por quê? Porque vai fazer parte do conjunto de rendimentos que eventualmente você comprova a evolução do seu patrimônio ao longo desse período. Ok, pessoal? Bom, pessoal, agora vamos para a ficha de rendimentos tributáveis de pessoa jurídica, imposto com exigibilidade suspensa. Vamos saber o que é isso, né? Esses impostos com exigibilidade suspensa, pessoal, obviamente são aqueles que a dívida existe, ou seja, o pagamento é devido, mas por algum motivo, por exemplo, um parcelamento ou por alguma contestação em processo administrativo ou judicial, administrativo tributário ou judicial, ele está com a exigibilidade suspensa. Então, se há essa possibilidade, se há essa situação, obviamente, você deve ter um acompanhamento por um advogado, por um escritório de advocacia, que vai lhe informar o que é que você vai inserir aqui. Clicando em novo, as informações que são pedidas são basicamente o CNPJ ou CPF da fonte pagadora, o nome, os rendimentos tributáveis e, eventualmente, os depósitos judiciários do imposto. O que são depósitos judiciais? São depósitos que o contribuinte faz para garantir a demanda, para garantir a lide, para garantir a contestação em juízo, né? Ele está contestando e aí, eventualmente, há a possibilidade de depositar em juízo. Para quê? Porque se ele perde, o que foi depositado é feita a transferência para o órgão cobrador. Se ele ganha, ele levanta, ele recebe de volta aqueles valores, ok? Então aqui é uma situação bem específica, uma situação que só vai preencher quem está demandando, quem está litigando contra o órgão fiscalizador do imposto de renda, ok, pessoal? Mas é uma ficha simples de preencher e, repito, só é preenchida por aquelas pessoas que estão aí em alguma questão no âmbito judicial contestando o valor devido de algum imposto que incide sobre um rendimento vindo de pessoa física ou de pessoa jurídica, ok? Bom, agora vamos para a ficha de rendimentos recebidos acumuladamente. O que são esses rendimentos recebidos acumuladamente? Aqui tem um box que explica. Ó. Nessa ficha devem ser informados exclusivamente rendimentos recebidos acumuladamente submetidos à incidência do imposto, com base na tabela progressiva correspondentes a anos calendário anteriores ao recebimento, inclusive os decorrentes das decisões da Justiça do Trabalho, Federal, Estaduais e do Distrito Federal. Tais rendimentos não podem ser declarados em outra ficha. O que é isso, pessoal? Essa ficha aqui é muito comum ser preenchida por contribuintes que demandaram em juízo, por exemplo, diferenças de pagamento. Pessoas físicas que contestaram na justiça, né, diferenças que achavam que são devidas pelo órgão pagador, né, e ganharam na justiça. Quando eles ganham, olha, rapaz, eu comecei
e dentro de 2018, 19, 20 e 21, eu considerava que tinha esses valores aqui que me eram devidos e que não me foram pagos. Havendo o ganho, né, da ação em juízo, o volume todo daquela receita é pago em 2021, por exemplo. Se é pago em 2021, se você lançar todo como rendimento tributável, recebido de pessoa jurídica, você vai pagar um imposto diferente do que você pagaria se você optasse, e aí você tem que optar obrigatoriamente pelo preenchimento dessa ficha aqui. Para preencher, quais são as informações necessárias? Você clica em novo e ele pergunta se a opção pela forma de tributação é ajuste anual ou é exclusiva na fonte. Aqui no caso é ajuste anual, informa o CNPJ da fonte pagadora, o nome, o valor dos rendimentos tributáveis, a parcela, se for o caso, se você for maior de 65 anos, você pode informar que a parcela isenta de pessoas físicas acima de 65 anos, o total de rendimentos tributáveis e o valor recebido referente a juros. Essa aqui é uma inovação a partir de 2022. Antigamente, esse valor de juros, ele era informado tudo aqui junto dos rendimentos tributáveis. E é uma correção, né, da sistemática de apuração do imposto. Informa também a contribuição previdenciária oficial que foi eventualmente retida, né, por ocasião do recebimento. Informa a pensão alimentícia e o imposto retido na fonte, ok, pessoal? Então, essa ficha, ela só é preenchida por aquelas pessoas que ganharam a ação na justiça relativa a mais de um período e aí receberam esse valor todo de uma vez. Nesse caso, estão recebendo agora em 2021, porque nós estamos em 2022, essa declaração de 2022 se refere ao ano de 2021. Então, se em 2021 você recebeu valores acumulados de questões de anos que você vinha demandando em juízo, então você preenche essa ficha aqui, indicando os valores que você recebeu acumuladamente, ok, pessoal? A seguir, vamos para a ficha Imposto Pago ou Retido. O que é que tem nessa ficha aqui? Clicando aqui em Imposto Pago ou Retido, o que é que a gente vai informar? Imposto complementar, imposto pago no exterior pelo titular e imposto sobre a renda na fonte, certo? Se você tem algum outro imposto complementar, certo, que você pagou, então você vai informar aqui, certo, pessoal? Se você pagou no exterior pelo titular ou pelos seus dependentes, você também vai informar aqui o total do imposto pago no exterior relativo aos rendimentos recebidos, relacionados na ficha de rendimentos tributáveis recebidos de pessoas físicas do exterior, do titular e dos dependentes, desde que a compensação desse imposto seja legalmente permitida. Aí, se tiver dúvida, você clica no botão Ajudas ou entre em contato conosco, ok? Imposto devido sem os rendimentos do exterior, informado aqui. Diferença a ser considerada para cálculo do imposto no limite legal, informado aqui. O imposto sobre a renda na fonte, de acordo com a Lei 11.033 de 2004, informa o valor do imposto sobre a renda retido na fonte, de que tratam os parágrafos 1º e 2º do artigo 2º da Lei 11.033 de 2004. Bom, pessoal, essas são as informações. Nós temos aqui mais o quê? Quais são as outras informações que essa ficha traz? O imposto retido na fonte do titular, esse valor já vem transportado de outras fichas. Aqui é uma ficha que o quê? Que resume todo o imposto que você antecipou ou que lhe foi retido, como é o caso desse item 4. Imposto retido na fonte dos dependentes também já vem transportado. O carnê-leão titular também já vem transportado, principalmente se você já importou os dados do carnê-leão. E o carnê-leão dos dependentes, você informa aqui. Okay? Então, o que é essa ficha aqui, imposto pago ou retido? É o conjunto de todos os pagamentos que você fez, complementando, ou daquelas retenções que lhe foram realizadas, né, ao longo de todo o conjunto de rendimentos. Então, essa ficha aqui, ela é um resumo de tudo que foi pago ou de tudo que foi retido, né, no seu CPF e no CPF dos dependentes, ok, pessoal? Bom, agora vamos partir para outra ficha, que é a ficha de pagamentos efetuados. A ficha de pagamentos efetuados, pessoal, é muito importante e a gente vai agora começar
as explicações relacionadas a essa ficha. Bom, pessoal, a gente está chegando no final da declaração, mas essa ficha aqui de pagamentos efetuados, ela é muito importante. Por quê? Porque ela vai reunir um conjunto de pagamentos que geram dedução do imposto de renda e outro conjunto de pagamentos que, mesmo sem gerar dedução, tem que ser informado sob pena de você receber multa por não informação, certo? Então, nós vamos lá. Quando a gente clica aqui em pagamentos efetuados, aparece esse box aqui dizendo o seguinte: ao preencher essa ficha, relacione os pagamentos efetuados pelo titular e pelos dependentes, relacionados na ficha dependentes, sem prejuízo da opção pela forma de tributação, deduções legais ou por desconto simplificado. O que é isso aqui? Muitas pessoas dizem assim, mas eu estou optando pela forma de tributação desconto simplificado. Ou seja, do total dos meus rendimentos vai ter um desconto. E aí eu não preciso informar os pagamentos. Tem que informar por quê? Porque a Receita Federal vai fazer um cruzamento entre os pagamentos que você fez, a sua evolução patrimonial e o que você ganhou de rendimento tributável, rendimento isento, rendimento tributado exclusivamente na fonte, certo? Para a Receita Federal verificar se o conjunto do que você pagou mais o que você teve de evolução patrimonial é compatível com os seus rendimentos. Então, é importante, é necessário, é legalmente exigido informar todos os pagamentos. Que pagamentos são esses? Vamos clicar aqui em novo, certo? E vamos também a opção de importar o arquivo do plano de saúde. Muitos planos de saúde hoje mandam para você um arquivo que você pode armazenar no seu computador e fazer essa importação a partir desse botão. Se você quiser optar pelo preenchimento, ao clicar aqui em novo, a primeira coisa que o programa exibe é um grid para a seleção do código do pagamento. Qual é o código do pagamento? Quais são esses códigos? São vários. Despesas com instrução no Brasil, educação. Pode ser todo tipo de curso? Não pode ser todo tipo de curso. Basicamente, quais são os cursos aqui de instrução? O ensino regular, seu ou dos seus filhos, né? Cursos de graduação ou técnicos, cursos de pós-graduação ou pós-técnicos, certo? Você pode lançar aqui. Posso lançar cursos livres? A princípio, não. A não ser que você comprove que aquele curso livre é essencial para a manutenção da sua fonte produtora. Ou seja, se você precisou pagar um curso livre para obter um determinado credenciamento profissional e, obtendo esse credenciamento profissional, você teve aí implementada a condição de operar no mercado, aí você pode lançar. Mas você eventualmente vai ter que comprovar isso, se você for chamado, se você for intimado, junto à Receita Federal. A princípio, o que é aqui tido como regular são os cursos regulares, ou seja, o ensino regular, normal, né, até o ensino médio, o ensino de nível técnico e graduação e pós-graduação em instituições de ensino regularmente autorizadas no Brasil. Despesa com instrução no exterior, a mesma coisa. Fonoaudiólogos, médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, médicos, dentistas, no Brasil e no exterior, né, obviamente, certo? Hospitais, clínicas, planos de saúde, pensão alimentícia judicial, paga a residente no Brasil, certo? Pensão alimentícia, separação, divórcio por escritura pública, contribuições para as entidades de previdência complementar fechada de natureza pública, previdência complementar, advogados. Todo pagamento a advogado, ele é considerado dedutível? Não. Os pagamentos a advogados, daqueles honorários relativos a ações judiciais, exceto as ações trabalhistas. Por quê? Porque é um valor que você paga necessário à obtenção daquele rendimento. Né? Engenheiros, arquitetos e demais profissionais, exceto advogados. Se eu pagar engenheiro ou arquiteto, eu vou ter dedução de imposto de renda? Não. Você não vai por quê? Porque essa não é uma dedução prevista para fins de imposto de renda.
Se você tiver dúvida das deduções, você pode consultar o Perguntão, né, no catálogo Deduções, ou pode entrar em contato direto com a tutoria, certo? Aluguéis de imóveis. Eu posso deduzir aluguéis de imóveis? Não, mas eu tenho que informar. É obrigatório informar. Eu paguei administrador de imóveis, né? Essa despesa aqui, ela pode ser deduzida? Vamos ter que consultar lá o item lá do livro caixa. Corretor de imóveis do mesmo jeito, arrendamento rural e outros. Então, essa aqui é a lista dos pagamentos que você tem que lançar, obrigatoriamente. Optando, selecionando qualquer um desses itens, se eu colocar aqui despesa com instrução, ele vai perguntar se é do titular, o dependente ou alimentando, o CNPJ da instituição, o nome, a descrição, o valor pago e a parcela não dedutível ou valor reembolsado. Se o valor for reembolsado, obviamente o programa já exclui da parcela dedutível. E lembrando, mesmo que você informe aqui um valor além do limite permitido com a instrução, o próprio programa se encarrega de levar para a dedução só o valor máximo permitido por instrução com o titular ou com o dependente. Existe o valor, o limite, com o titular e com o dependente. Ok, pessoal? Bom, a partir dessa ficha, a gente preenchendo todos os pagamentos dessa ficha aqui, a ficha seguinte é a ficha de doações efetuadas. Então, a gente vai aqui direto para a ficha de doações efetuadas. Poucas pessoas preenchem essa ficha, certo? E aqui tem já um checkbox aqui, um box que faz algumas informações importantes, traz algumas informações importantes. Ao preencher essa ficha, relacione doações efetuadas pelo titular e dependentes, relacionadas na ficha dependente, sem prejuízo da opção pela forma de tributação. Ou seja, mesmo que não seja dedutível, você tem que informar. Quais são os tipos de doações permitidas? São exatamente esses códigos aqui, ó. Doações do Estatuto da Criança e do Adolescente, doações incentivo à cultura, incentivo à atividade audiovisual, incentivo ao desporto, Estatuto do Idoso, doações em espécie, doações em bens e direitos. Algumas dessas doações são dedutíveis e outras não, né? Por exemplo, se você fez doação em espécie a um filho, a um parente, a um cônjuge ou a um amigo, né? Então, essa doação tem que ser informada aqui como doação e lá como recebimento dessa doação, certo, pessoal? Aqui entra como pagamento, como doação, e lá entra como recebimento. Lembrando que algumas doações são tributáveis pelo ITCMD. Outras doações, como essa doação do Estatuto da Criança e do Adolescente, elas geram dedução, né? E aí tem os limites. Nesse caso de doação para criança e adolescente, é o seguinte, ó, nesse item somente devem ser informadas as contribuições diretamente aos fundos controlados pelos conselhos. Ou seja, não é qualquer doação que você faz para criança e adolescente que você pode fazer a dedutibilidade. Não. Mesmo assim tem limite, né? Ou seja, existem os fundos, são controlados pelos conselhos de direito da criança e do adolescente, e você só pode doar a alguns desses fundos, aos fundos que estão ali devidamente cadastrados. Você pode doar a outros? Pode, mas não vai ser dedutível para fim de imposto de renda. Mesmo sendo não dedutível, você vai ter que informar. As doações efetuadas antes da declaração, direcionadas a esses mesmos fundos, devem ser informadas na ficha doações diretamente na declaração. Podem ser deduzidos até 6% do imposto sobre a renda, devido à apurada da declaração em conjunto com as doações relativas ao Estatuto da Criança e do Adolescente e aos fundos controlados pelos conselhos do idoso, realizadas diretamente na declaração e com as doações efetuadas no decorrer do ano calendário 2021, aos fundos controlados pelos respectivos conselhos. Ok, pessoal? Então, você tem que clicar aqui em OK, dizendo que leu tudo, né? E aí tem que informar aqui o CNPJ do fundo. Ó. Aqui tem uns flagzinhos aqui, porque não foi informado. Mas quando a gente informa, ele vai verificar se aquele CNPJ está cadastrado e vai, se tiver, ele vai considerar a doação como dedutível dentro do limite, ok, pessoal? Se eu optar por outra modalidade, por exemplo, doações em espécie, aí eu tenho que informar aqui o CPF do donatário, aqui é doação, lá é recebimento, o nome e o valor pago. Ok, pessoal? É uma ficha simples, mas é uma ficha importante porque tem essa série de cruzamentos aí que são
possíveis, certo? Da mesma forma, essa ficha seguinte, doações diretamente na declaração, ela traz também aqui o transporte das doações para cá. Caso tenha efetuado doações, preenche inicialmente a ficha doações efetuadas e então retorne essa ficha, né? Você preencheu doações efetuadas e aí em seguida vem para essa ficha aqui. Atenção! Serão gerados DARFs com o CNPJ de cada fundo contemplado nas doações. O vencimento é no último dia da entrega da declaração. Não há parcelamento em cotas. O DARF deve ser pago nos bancos ou caixas eletrônicos. Não há opção para débito automático. Então, se você optar pela declaração diretamente pela doação diretamente na declaração, então essa ficha aqui vai gerar os documentos para que você faça o recolhimento via DARF. Bom, pessoal, a ficha de bens e direitos é uma ficha muito importante, né? O que é que diz aqui nessa caixa de diálogo? Relacione nessa ficha bens e direitos de forma discriminada os bens e direitos no Brasil e no exterior, do titular e dos dependentes, retratando a situação em que se encontravam em 31 de dezembro de 2020 e em 31 de dezembro de 2021. Obviamente, se você estiver fazendo a declaração optando pela mesma máquina que está a declaração 2021, referente ao ano base 2020, então aqui você já vai ter uma série de bens devidamente indicados e já com a situação do ano anterior. Se você está partindo do zero, então você clica aqui em novo e aí ele abre aqui os dados do bem ou do direito, né? Então você pergunta aqui, o programa pergunta, qual é o tipo de bem? Imóveis, móveis, participações societárias, ou seja, você participa de empresas, tem cotas ou ações, aplicações em investimentos, créditos. O que são créditos? São valores que você tem a receber. Depósitos à vista, ou seja, tem saldo em conta bancária. Tem aplicações em fundos, ou tem criptoativos, são os bitcoins, né, as criptomoedas, né, ou outros bens e direitos, né. Então, se você clica aqui, ó, em bens móveis, ele vai perguntar qual é o código do bem. Isso aqui é uma inovação, né? Antigamente tinha um código específico de veículos, agora não, ele faz essa subclassificação. Se eu cliquei em bens móveis, quais são os bens móveis? Veículo, aeronave, embarcação, joia, bem relacionado com o exercício da atividade autônoma ou outros bens, né? Se eu clicar em veículo, aí ele vai abrir aqui, inclusive, o gridzinho para eu informar o RENAVAN e a discriminação do veículo, além do valor, né? Se eu clicar em bens imóveis, ele pergunta aqui o tipo do bem. Se eu disser que é um apartamento, por exemplo, aí ele já abre aqui o gridzinho, a caixa, perguntando qual é a inscrição no IPTU, né? Discriminação, a data de aquisição, certo? E, além disso, o quê? Ele vai perguntar o endereço do imóvel, né? A rua, a avenida, o complemento, o estado, o município, o CEP, o bairro, enfim, CEP, a área total, perguntar se é em metros quadrados ou em hectare, que pode ser um imóvel rural, né? Perguntar se está registrado no cartório e perguntar aqui qual era a situação, qual era o valor desse bem em 2020 e qual é o valor do bem em 2021. Se é o mesmo, você clica em repetir, o programa já vai deixar informado isso, né? Se eu informo que são depósito à vista e numerário, aí ele pergunta também, qual é o código? Bom, se eu tenho depósito em conta corrente, se eu tenho dinheiro em espécie em reais ou se eu tenho dinheiro em espécie em moeda estrangeira ou outros depósitos. Se eu tenho depósito em conta corrente, ele vai perguntar se pertence ao titular ou dependente, né, o CNPJ do banco, né, e a discriminação. Além disso, o que é que ele pergunta? O nome do banco, a agência, a conta, se tiver dígito verificador, o saldo da minha conta bancária em 2020, 31 de dezembro de 2020, e o saldo da conta bancária em 2021, certo? Se eu tenho criptoativos, né, ele abre aqui a possibilidade de eu informar se eu tenho criptoativo Bitcoin, outras criptomoedas, criptoativos conhecidos como stablecoins, por exemplo, Tether,
criptoativos conhecidos como NFTs, né, que é Non Fungible Tokens, ou outros criptoativos. Se eu disser que eu tenho bitcoins, né, ele vai perguntar, obviamente, se é do titular ou do dependente, e vai fazer aqui ainda, abre a caixa para você discriminar e a cotação, o valor do Bitcoin em reais no dia 31 de dezembro de 2020, o valor do total dos meus Bitcoins em 31 de dezembro de 2021, né, pessoal? Então aqui, basicamente, são uma série de informações que são autoexplicativas. Se eu digo que tenho participações societárias, ele abre também outras possibilidades. Quais são os códigos? Ações, inclusive as listadas em bolsa, por exemplo, ações da Petrobras, ações de telefônicas, enfim. Se eu tenho cotas ou quinhões de capital, ou seja, se eu tenho empresa, então, obrigatoriamente, eu tenho que formar aqui cotas ou quinhões de capital, né? Mesmo que eu não tenha empresa, mas participe de empresas, eu informo aqui ações, né? Ou outras participações societárias, né? Informando aqui que eu tenho cotas ou quinhões de capital, ele pede o CNPJ da empresa, né? Pede o CNPJ da empresa, obviamente você vai discriminar aqui o que é, né? E a avaliação das minhas cotas de capital no final do ano 2020 e no final do ano 2021. É uma ficha simples, mas é uma ficha muito importante que gera possibilidade de muitos cruzamentos pela Receita Federal, pessoal. Tem uma série de informações aqui que a Receita Federal fica atenta. Por exemplo, bens imóveis, né? Quando eu digo que eu tenho prédio residencial, galpão, prédio comercial, apartamento, casa, terreno, imóvel rural, né? Se eu clico aqui em imóvel rural, por exemplo, né? Ele já pede o código do NIF, que é um código específico para quem tem propriedade rural, né? E aí, lembrando que quem tem imóvel rural tem que preencher também a declaração do ITR, né? Mesmo que pague o ITR todo ano, tem que preencher a declaração do ITR, senão vai ficar uma pendênciazinha lá na Receita Federal. É uma série de obrigações acessórias que a gente tem, né, pessoal? Infelizmente, o sistema tributário brasileiro é complexo, mas a vantagem é que nós temos muita facilidade porque resolve-se muita coisa pela internet. Se eu tenho um imóvel rural, ele pede aqui os dados do município, pede a área total do imóvel, obviamente vai ser em hectares, né? Deve ser em hectares, né? Pergunta se é registrado no cartório. Se eu disser que sim, se eu disser que é registrado em cartório, aí ele vai pedir o quê? A matrícula e o nome do cartório, né? E aí a situação, o total, a avaliação do meu imóvel em 31 de dezembro de 2020 e o valor do imóvel em 2021. Eu falei avaliação, mas aqui, pessoal, não é bem a avaliação de mercado, é o valor histórico pelo qual o imóvel está declarado desde a primeira vez que eu inseri o imóvel na minha declaração de imposto de renda. A Receita Federal não permite, a princípio, que eu avalie o imóvel pelo valor de mercado. Se eu fizer isso, eu tenho que fazer a apuração desse ganho de capital e pagar o imposto correspondente. Tem um vídeo que eu já falei, que eu explico como é que é feita essa apuração. Ok, pessoal? Concluída a declaração de bens e direitos, nós vamos agora para a guia de dívidas e ônus reais. Vamos lá. O que é essa guia ou ficha de dívidas e ônus reais? É a ficha onde você vai demonstrar o que é que você está devendo. E aí, clicando aqui em novo, olha, clicando aqui em novo, o programa pede para que você indique o código. Bom, eu estou devendo, eu tenho dívidas e ônus reais com quem? Estabelecimento bancário, sociedades de crédito, financiamento e investimento, outras pessoas jurídicas, ou eu devo a pessoas físicas, ou eu contraí empréstimo no exterior. Se eu clicar aqui em estabelecimento bancário comercial, ele vai pedir uma discriminação, né, e vai perguntar quanto é que eu estava devendo no final de 2020, pode ser 0, e no final de 2021. Então, uma dessas duas caixas aqui tem que estar marcadas para eu informar a minha dívida e ônus real. Por que é que eu tenho que informar dívidas e ônus reais? Repito, isso aqui é uma das justificativas que você vai ter para fazer frente ao aumento do seu patrimônio. Por quê? Se você informou que comprou um carro novo, se você informou que comprou um apartamento e você contraiu empréstimo para isso,
Então, isso aqui vai fazer frente à justificativa, à comprovação de que você tem capacidade financeira para fazer frente a essas despesas, não só de investimentos, mas as despesas como despesas normais, como educação, plano de saúde, enfim. Isso aqui é essencial, pessoal. A falta dessa informação pode gerar aplicação de penalidade pela Receita Federal. Bom, pessoal, vamos agora para a penúltima ficha aqui, que é a ficha de espólio. Vamos aqui clicar em espólio. O que é a ficha de espólio, pessoal? Tem até uma cruzinha aqui. Espólio, pessoal, é o conjunto de bens do falecido ou da falecida, do decujus, né? O que é esse conjunto de bens, pessoal? Muitas vezes a pessoa falece, né? E em falecendo deixa um conjunto de bens. E esses bens não foram ainda transmitidos ou foram transferidos para os herdeiros. Então, quando a pessoa morre e tem casa, apartamento, fazenda, carro, então há a necessidade de continuar declarando como espólio até que todos os seus bens sejam transferidos. E como é que transfere bem da pessoa que morreu? Obviamente tem que abrir-se aí um inventário, né? O inventário é aquele procedimento feito junto ao Poder Judiciário, onde os herdeiros, né, submetem ao Judiciário a partilha desses bens, né? A gente está considerando aqui que não houve uma escritura pública de doação, né, com cláusula de usufruto, e aí a pessoa faleceu, pá, aí tinha carro. Então, assim, como é que você transfere um carro se não tem a assinatura da pessoa na transferência do documento do carro? Como é que transfere um caminhão ou uma moto? Tem que abrir o inventário, o juiz vai autorizar, por meio de um alvará, a transferência daquele bem para os seus herdeiros. Então, isso tudo vai ser resolvido no processo de inventário. Enquanto o processo de inventário não é concluído, e isso pode levar 1, 2, 3, 4, 5, 6 anos, enquanto isso não é concluído, o espólio continua tendo que entregar todo ano a declaração de imposto de renda. Por quê? Porque esse conjunto de bens, né, imóveis, móveis, créditos, ele pode inclusive estar gerando receita, e inclusive em gerando receita pode estar gerando também imposto a pagar. Independente de gerar receita e gerar imposto a pagar, o inventariante, o responsável, né, que é indicado pelo juiz, ele é responsável por entregar as declarações todos os anos e o conjunto daqueles bens, eles vão ser relacionados na declaração do espólio até que todos os bens sejam entregues a todos os herdeiros. E aí quando o último bem sair, aí é feita a declaração final de espólio. E aí a declaração encerra. E aí a pessoa morre novamente para a Receita Federal. A pessoa morre uma vez, né, para os seus familiares, mas o espólio continua ativo até que o conjunto de seus bens seja definitivamente transferido, né, para todos os herdeiros, né, ou o juiz autorize a venda, né, e o produto da venda seja transferido para quem de direito. Enquanto isso não acontece, o espólio ele fica prestando contas à Receita Federal. Então ele pergunta, trata-se de uma sobrepartilha? Não, sim, informa o CPF do inventariante, né, e o nome. Então aqui são as informações do espólio, certo? Se você passa por essa situação, se você vai passar por essa situação, fique atento para uma situação que é bem específica. Poucas pessoas fazem declaração de espólio, por quê? Porque só quando ocorre uma situação do tipo. E quando a pessoa falece e não tem bens a inventariar, então não há necessidade de fazer declaração de espólio. Mas se há bens a inventariar, então aí realmente tem que fazer a declaração do espólio, certo, pessoal? Bom, a última ficha é a ficha de doações a partidos políticos e candidatos, certo? Clicando nessa ficha, o que é que nós temos? A possibilidade de incluir uma nova doação, né? Sempre vai ser o CNPJ, mesmo que seja diretamente para o candidato, por quê? Porque para efeito da legislação eleitoral, o candidato ele assume um CNPJ. Aquela candidatura ela é revestida sobre a característica de uma pessoa jurídica. Então informa aqui o número do CNPJ, informa o nome do candidato ao partido político e o valor doado.
Essas doações, pessoal, é importante que diga, o valor que você informar aqui, ele fica de consulta pública. O Tribunal Superior Eleitoral, TSE, vai publicar eletronicamente, vai publicar no site para todas as pessoas acessarem a informação que você doou para o candidato tal ou para o partido tal. Isso é de consulta pública. Qualquer pessoa pode acessar o site do TSE e ver quem doou para o candidato a presidente tal, candidato a senador, candidato a deputado federal, estadual, vereador, enfim. Todas as doações a partidos políticos, né, candidatos a cargos eletivos, elas são de consulta pública, pessoal. Ok, pessoal? Com essa ficha a gente conclui o conjunto de fichas que a gente precisa preencher para a declaração de imposto de renda. Agora eu vou passar com vocês, no finalmente, aqui uma série de quadros, resumos da declaração, que a gente vai ver a partir de agora, depois que ela está totalmente preenchida, ok, pessoal? Lembrando que, chegando na última ficha, você tem que atentar aqui para o saldo de imposto a pagar ou a restituir, optando por uma das duas modalidades, optando pelas despesas comprovadas ou optando pelo desconto simplificado, ok? Bom, pessoal, preenchendo todas as fichas, nós temos aqui, ó, resumo da declaração. A gente clicando aqui em rendimentos tributáveis, né, e deduções, então é um quadro resumo, ou seja, a declaração mostra tudo que você recebeu de pessoa jurídica, né, tudo que os seus titulares, seus dependentes receberam de pessoa jurídica, né, de pessoa física. Então, esses quadros vão estar totalmente preenchidos, né? Há também um quadro do cálculo do imposto, onde ele mostra a base de cálculo, o imposto devido, né, as deduções, né, e aquele imposto pago por cada uma das modalidades. Então, o total do imposto devido é indicado aqui. Obviamente, o valor do imposto pago deduz esse valor, certo? E outras informações também são trazidas aqui pelo imposto de renda. É importante atentar para a evolução patrimonial. Falei ao longo de todas essas nossas indicações aqui, os seus bens e direitos em 31 de dezembro, o valor era tanto, em 31 de dezembro de 2021 há um novo valor. Se há uma variação patrimonial positiva, ou seja, se os seus bens e direitos aumentaram de valor, é importante você verificar que os seus rendimentos são compatíveis com esse acréscimo, certo? Aqui há uma informação das dívidas e ônus reais, também, como eu falei, elas comprovam capacidade de fazer frente ao aumento do patrimônio, né? E outras informações, rendimentos isentos não tributáveis, sujeitos à tributação exclusiva definitiva, tributáveis, né, com exigibilidade suspensa, depósitos judiciais do imposto, imposto pago sobre ganho de capital, imposto pago sobre ganho de capital em moeda estrangeira e o total do imposto retido na fonte. Aqui são informações que foram inseridas ou foram importadas ao longo de toda a declaração. Para finalizar e enviar a declaração de imposto de renda, você vai clicar aqui, ó, nesse ticketzinho verde. Por quê? Porque o programa vai indicar todas as ausências, todas as falhas, todos os indicadores que você ainda falta preencher. Se eu clicar aqui, como a gente não preencheu nada, ele vai aparecer uma série de pontos aqui, ó. Está faltando indicar isso, está faltando indicar aquilo outro. Então, clicando em cada um desses tópicos aqui, o programa leva você diretamente para a página que você deve informar, certo? Então, aqui, como ele falta indicar, ó, ele está dizendo que falta indicar se a declaração é a retificadora ou é a original, né? Enfim, clicando aqui no ticketzinho verde, ele traz uma espécie de auditoria, né? Cada um desses tópicos aqui são tópicos onde falta indicar uma informação, né? Há a possibilidade, depois que não tiver mais nenhuma pendência, você clica aqui nesse globo, né? E fecha a declaração e envia diretamente pela internet. O sistema vai gerar um recibo e vai gerar a declaração para você imprimir e guardar de forma eletrônica ou guardar em papel, certo, pessoal? Lembrando que a declaração vai gerar dois tipos de recibos. Vai gerar um recibo para você apresentar
e vai gerar um recibo que tem um número para você eventualmente fazer uma retificação. Então você não precisa entregar esse segundo recibo que tem um número de ajuste da declaração, número que permite você fazer a retificação, certo? Esse é um recibo para você guardar. Ok, pessoal? Então, finalizando aqui a demonstração, né, de como a gente preenche cada uma dessas fichas, eu vou, por enquanto, me despedindo de vocês e dizendo aqui que estou à disposição para vocês nos perguntarem, tirarem dúvidas, né, para o correto preenchimento da sua declaração do imposto de renda. Reforçando aqui a recomendação que você opte pela declaração pré-preenchida acessando o gov.br. A redução, né, a possibilidade de reduzir erro de malha é muito maior assim. Ok, pessoal? Bom, estamos aqui à disposição de vocês para encontrá-los ao longo de toda essa jornada que vocês estão fazendo do imposto de renda. Espero que vocês possam fazer o mais rápido possível, possam fazer de forma tranquila, sem nenhum sobressalto, né, entregar com antecedência, né, não deixar para entregar no último dia, porque geralmente no último dia há algum congestionamento, né, do sistema, isso é normal. Então, para que não passe por esse tipo de contratempo, faça o mais rápido possível. Se tiver dúvida, pergunte para a gente que a gente vai estar aqui para ajudar. Ok, pessoal? Um abraço e até logo mais.